Pessoal, a gente já teve alguns outros treinamentos anteriores, então, se vocês quiserem conferir eles já estão no canal do YouTube, tá? Eu até sugiro que quem não viu ainda, né, confira lá os outros treinamentos que a gente já teve, porque a gente está seguindo uma sequência, tá? Então, um treinamento complementa o outro. Se precisar, a gente põe um link aqui no chat também, do YouTube ali, para vocês entrarem e conferirem os treinamentos que tiveram. Na nossa agenda, né, no dia 18, agora a gente teve sobre as notas, tá? Um treinamento bem importante ali sobre as notas, para quem não viu também, vai estar ali no YouTube, se não tiver ainda. Então, hoje a gente vai ver, né, relatórios gerenciais, tá? E aí, depois, mais para frente, a gente vai ter a parte da emissão do cupom, né, um treinamento sobre o módulo financeiro, e, por fim, a gente vai ter o CTE e o MDFE, tá? Para quem não sabe ou não conhece também, né, são os documentos aí de transporte, tá? Que o pessoal geralmente precisa emitir. Então, vai cair tudo numa quarta-feira aqui, né, a partir das 8 horas, né, são nossos próximos treinamentos aí, para quem quiser acompanhar também. Então, vamos começar aqui hoje com esse tópico que é os relatórios gerenciais, tá? Ele é bem focado hoje para a gente entender um pouco da estrutura e a gente também saber que daqui a pouco tem algum relatório que atende a sua demanda, né, e a gente tem ele disponível, mas não usa, né? Então, há algumas ferramentas que a gente acaba deixando de fora ali e acaba não usando. Hoje, eu vou trazer os relatórios que o pessoal mais utiliza, mas tem vários outros relatórios em cima desses que eu vou falar, tá? Então, qualquer demanda que vocês tiverem ou alguma dúvida em relação a esses relatórios ou outros, a gente pode estar ajudando depois aí na parte do suporte. Então, eu vou começar aqui, esses relatórios, eles vão, a gente vai falar hoje só dentro do módulo estoque, tá? Então, relatórios gerenciais do módulo estoque, que é o que vai ter movimento de estoque, né, de mercadoria, e os relatórios em base de nota fiscal, né, e seja de venda, né, ou algum outro tipo de nota, né, em relação a lucro também, que tem relatórios. Então, a gente vai trabalhar nesse módulo aqui hoje, visando esse módulo, tá? Um relatório, já falando em questão de movimento de estoque, que o pessoal utiliza bastante, ele fica aqui no índice movimento, tá? Inventário, inventário, tá? Então, esse é o mais utilizado aqui dentro do sistema em questão de estoque, né, do produto, tá? E também é um relatório que, geralmente, o escritório contábil, o contador, ele pede, né, para vocês, seja no final do ano, né, que geralmente as empresas que são do Simples Nacional, no final do ano, tem que ter esse balanço para saber quanto que tem de estoque, né? Então, eles geralmente pedem no final do ano, ou, se for, né, uma empresa de lucro geral, lucro presumido, geralmente é mensal, né, esse relatório que o pessoal olha ali para conferir. Então, é um relatório, né, que sempre vai precisar, né, nesse sentido ali, seja qualquer tipo de empresa aí que você tenha, né. Então, no inventário, eu vou abrir ele aqui, ó, ele vai ter alguns filtros, né? Como é que funcionam esses filtros? Ele vai ter aqui, ó, a filial para selecionar, né? Que você pode ter mais de uma filial no sistema, né? Pode selecionar mais de uma, né? Para quem tem mais de uma filial no banco ali, né? A maioria tem uma filial só, mas tem gente que tem mais. Aí vai o período, né? O período do estoque, né? Então, por exemplo, hoje a gente está no dia 25/6, então eu vou olhar aqui referente ao estoque desse mês, né, até o dia de hoje. Mas se eu quisesse ver o meu estoque referente ao mês passado, até o último dia do mês passado, aí eu teria que botar mês 5 aqui, né? Então, a gente entende assim, até o último dia do mês ou até o dia do mês, né, que seria, no caso, hoje, dia 25. E aqui a gente informa o local de estoque, né, que também
né, podem ter mais de um, dependendo de quem usa mais de um local de estoque aí, né, para controlar os locais. Então, aqui, a gente pode, né, ou digitar ou selecionar ali, tanto faz. Outro filtro importante que tem, eu já comentei em outros relatórios, né, e outros treinamentos anteriores, é a divisão grupo-subgrupo, tá, que é, a gente viu lá no treinamento de cadastro de produto, que é um campo onde a gente consegue usar como filtro em vários relatórios, inclusive aqui, né, então, tu consegue pesquisar ele ali nos 3 pontinhos, ó, aí vai ter, né, as divisões, depois vai ter os grupos e os subgrupos, né, então tu consegue fazer para, vamos supor, eu quero saber só o que eu tenho de camisa aqui na minha loja de roupa, então consigo filtrar um grupo ali, camisa, e tirar só um relatório de inventário das camisas, né, então é nesse sentido que ele vai ajudar ali a visualizar uma coisa mais específica que tu tenha no teu estoque. E aqui embaixo também poderia filtrar os produtos, né? Se eu quero filtrar um produto específico só, né? Então, eu posso vir aqui embaixo e filtrar só esse produto específico, né? Então, tem esse campo aqui também, tá? Então, posso vir ali e filtrar ele aqui, pesquisar por nome, tá? Clicando aqui no selecionar produtos. Então, se eu vir aqui botar um produto, ele vai me trazer só esse produto aqui na hora de eu fazer o filtro ali, tá? Mas aqui eu vou deixar ele sem. E aqui embaixo, a gente tem algumas outras opções, né, que é para trazer os produtos ativos ou inativos, ou todos, né, então tem essa questão dos produtos ativos e inativados, né. Tem a questão dos produtos com saldo, né, que geralmente, quando a gente tira esse inventário é com saldo, mas se a gente botar todos ou negativo, a gente vai ver também os produtos que estão com estoque negativo, né? E aí a gente consegue ver, de repente, algum produto que está com estoque errado e fazer o ajuste desse estoque desse produto, né? Então, é interessante para quem faz o controle do estoque, né, fazer essa conferência dos que estão negativo também, né? Para depois poder fazer o ajuste, né? E ficar com o estoque certo desse produto também, né? Então, tem essa opção aqui de filtro. Tá? Então, e aqui embaixo a gente tem algumas outras opções bem específicas ali, tá? Esse termo de abertura e encerramento, que geralmente eles pedem para ir junto no relatório do final do ano, né, que ele abre tipo uma apresentação ali, um termo de abertura do documento para dizer que é um relatório de inventário e depois um de fechamento. Mas é basicamente isso, tá? Então, ele também tem aqui. E tem também a opção de imprimir por divisão, grupo, subgrupo, ele separa por divisão, grupo, subgrupo, né? Mas, basicamente, o relatório de inventário, os filtros que a gente vai utilizar são esses daqui, né? Então, se eu der um imprimir ali, um saldo, por exemplo, ele já vai trazer os produtos que eu tenho saldo dentro do meu estoque. Então, é o código do produto, o nome, que é a descrição, como é que ele está cadastrado como unidade, né, que é como eu vendo ele, o NSM do produto, né, a quantidade que eu tenho em estoque, o custo médio dele, pois hoje o sistema ele trabalha em cima do custo médio, né, então aqui é o nosso custo médio do produto, e depois o custo total, né, que é a quantidade vezes o custo médio. E lá no final um custo total que tu vai ter dos produtos do teu inventário, né, que é esse custo justamente hoje que leva tanto para quem, né, faz o SPED fiscal, como também vai utilizar para a questão das empresas que são do Simples Nacional, que tem que entregar esse relatório lá no final do ano para o contador ou escritório contábil. Tá? Então, esse relatório aqui é fundamental, tá? Isso aqui, provavelmente todo mundo vai ter que utilizar ele pelo menos uma vez no ano, tá? Em cima do relatório de inventário, tem outros, tá? Então, a lógica aqui, quando a gente for procurar, né, inventário, a gente vai ter outros aqui, conforme o filtro que vocês precisarem. Eu não vou entrar muito em detalhe em todos, porque é bastante coisa, né? Mas esse aqui seria o principal. Depois a gente tem para filtrar por marca, para filtrar por divisão grupo-subgrupo, aí vai, né, de acordo com o filtro que vocês precisarem. Né? Tem um estoque com último custo, para quem quer ver
o estoque só com o último custo e não com o custo médio, né? Então, tem relatórios assim também. Até um ponto interessante a gente falar, porque hoje o sistema ele trabalha em cima do custo médio, né? É um padrão, né? Trabalhar em cima do custo médio. O custo médio, né, que eu expliquei, você comprou um produto a R$ 10 e depois você comprou de novo a 15, então ele pega esses dois preços de custo, né, soma e divide por 2 e faz o custo médio. Então, ele sempre vai trabalhar em cima do custo médio. Mas, dependendo dos relatórios que tiver aqui, tem muitos deles que já têm relatórios com o último custo. Então, se, né, você quer trabalhar com o último custo, né, tem uns relatórios para ajudar, né, em base nisso, né, então pode tirar os relatórios com o último custo. Então, aqui a gente vai ter, né, todo esse grupo aqui em relação à contagem de estoque, custo, tá? Então, até tem aqui o último custo aqui, ó, mas esses dois menus aqui que a gente vai ter esses relatórios em comum, tá? Vai depender do filtro aí que vocês precisarem. Um outro próximo relatório que a gente tem, que também é em questão do movimento do estoque, e ele é interessante para no momento que vocês perceberem, por exemplo, que o produto está negativo. Ah, o que aconteceu com o meu produto? Por que ele ficou com estoque negativo? Né? Então, até não mostrei aqui, ó, mas se eu for fazer o filtro de novo ali no relatório do inventário, e botar só os negativos, ó, ele vai me trazer, ó, produtos com estoque negativo. Então, o que aconteceu com o estoque no meu produto? Alguma coisa deu errada, né? Eu vendi mais do que eu tinha. Então, geralmente, quando acontece isso, né, a maioria das vezes é porque quando foi fazer a entrada da nota de compra, não foi feita a conversão de entrada, que isso também, né, já comentei no treinamento das importação de nota. Então, a gente precisa identificar, né, o que aconteceu com o produto, se foi alguma questão de conversão ou não, né. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é utilizar esse relatório aqui, tá, que é o movimento, movimento por data, tá. Tem outros aqui também em relação ao movimento, ó, que tem tudo, segue na mesma linha de raciocínio, mas esse daqui, ele é mais completo ali em relação a essa conferência que eu estou dizendo, tá? Então, clicando ali, ele vai abrir o relatório, né, onde a gente pode selecionar a filial também, né, caso tenha mais de um. Vai selecionar aqui o local de estoque, tá? Então, consegue selecionar ali também. Né? Se precisar selecionar fornecedor ou cliente, ó, também tem um filtro. O filtro da divisão do subgrupo, tá? Que, né, em base em quase todos os relatórios tem esse filtro aqui. E aqui é o mesmo filtro daquele lá, né? De poder pesquisar ali pelo produto, tá? Então, se quer pegar um produto específico, né, a gente consegue filtrar ele aqui também. E aqui a gente vai ter o intervalo de datas. Então, se eu pegar uma data aqui, ó, e fazer esse filtro, imprimir direto aqui, aí ele vai me trazer o movimento. Deixa eu abrir aqui a imagem. Ó, ele vai me trazer assim, tá? Então, nesse movimento que ele me trouxe, naquela data que eu filtrei, né, do 1/5 até o dia de hoje, aqui eu fiz o filtro de um produto só, tá? Produto código 25, tá? Então, ele vai me trazer toda a movimentação desse produto. Então, ó, o saldo físico que eu tinha desse produto anterior era 0, né? Mas eu posso ter um saldo anterior a essa data que eu filtrei ali. Então, podia ter um saldo de 10, né? Lá para antes dessa data 1/5, né? Então, a gente faz a leitura assim. Mas aqui ele não tinha nada. Eu comecei a ter estoque dele, ó, no dia 19/5 de 2025, né? Que eu fiz um ajuste de estoque, né, que é uma entrada de 50 unidades. Ó. Então, o AJ aqui, né, é o ajuste de estoque. E aí eu fiquei com um saldo físico final ali de 50, tá?
Aí eu tive ali composição de produtos depois, que é a ordem de operação, né? É a ordem de produção, que tem dentro do sistema, que foi tudo entrada também, né? Então, ele foi entrando, ó, entrou um, ficou 51. Entrou mais um ali embaixo, ficou 52. E aí ele vai te dando, né, conforme vai ficando o saldo aqui nesse campo aqui, nessa coluna, saldo físico, né? Aí depois, no dia 17, eu tive um ajuste de estoque de entrada de 100, e por fim eu tive um CF, que é o cupom fiscal, né, e o S de saída. Então, ó, esse E aqui é entrada, esse S é de saída. Então, ele me saiu uma unidade, né, onde eu tinha 155 e ficou 154. Tá? Então, é dessa forma que a gente faz, né, basicamente a leitura desse relatório. Claro, ele tem aqui o custo de saída, né, tem esse custo unitário ali, mas em relação ao estoque, aqui, ó, é assim que a gente faz essa leitura, tá? E muitas das vezes a gente vai ver aqui uma linha com a sigla NF, que é nota fiscal. E aí vai ter uma nota fiscal ali de entrada, por exemplo, aonde entrou uma quantidade daquele teu produto. Só que essa uma quantidade que entrou foi uma caixa, por exemplo. Não foi uma unidade do produto. Tu comprou ele em caixa. Só que tu vende ele a unidade. Então, tu já consegue identificar que você não fez a conversão de entrada por aqui, né? Então, tu olhou ali, nessa nota tem um desse produto. Tá, mas peraí, eu não compro um dele, eu compro caixa. Então, eu me esqueci de fazer a conversão de entrada, por isso que meu estoque ficou negativo lá, né? Então, a maioria das vezes, quando a gente, né, confere um tipo de atendimento desse, geralmente é isso, né? Pode acontecer isso, ele esqueceu, fazer a conversão, ficou algum detalhe, passou ali, né, não fez, e aí esse produto ficou com estoque errado lá, e a gente, conferindo esse relatório, que a gente já consegue identificar isso, tá? Então, aí a gente consegue ir lá na nota, ajustar ela, né, ou fazer um ajuste de saldo depois, conforme for, né? Mas esse relatório, ele é bem interessante para fazer essa conferência em relação ao meu movimento, né? Ou se eu fiz uma agenda e me esqueci de cancelar, também vai aparecer ali, então tem tudo isso, tá? Então, é bem interessante esse relatório para isso. Continuando aqui, ó. Deixa eu pegar o próximo aqui. Agora vamos falar um pouquinho mais nos relatórios em base de nota fiscal. A gente vai ter aqui, ó, em índice movimento, notas fiscais emitidas por período / compras mercadorias, que é essa segunda opção aqui, tá? Então, nessa opção aqui, ele vai abrir essa telinha, tá? Relatório, onde a gente tem alguns filtros aqui também, né? Data de lançamento da nota, que é a data, né, a data que eu comecei a gerar aquela nota, criar ela, né? E a data de emissão, que foi o dia que eu emiti ela, tá? Tem o local de estoque e tem o filial também, né? Padrão ali dos relatórios. Tem esse campo classificação, tá? Esse classificação, também já comentei sobre ele. É um campo que a gente tem no cadastro do cliente, onde a gente consegue, né, criar um tipo de classificação e dizer que aquele cliente é essa classificação, né? Então, um exemplo. Eu quero fazer uma classificação para saber todas as notas que eu tenho das escolas. Aí eu posso criar lá uma classificação em escolas e vincular com os cadastros de clientes que eu tenho que são escola. E depois, em algum outro relatório, ou até mesmo nesse, eu consigo saber só a informação desses clientes. Depois eu posso criar prefeituras, por exemplo, né? Então, quando de repente tem alguma situação que querem fazer algum tipo de filtro específico para alguns clientes, né, e não tem como fazer, esse campo aqui vai ajudar vocês a fazerem esse filtro, né, dependendo do relatório que vocês tirarem. Então, é um campo interessante aqui, né, para quem não usa hoje, se precisar, né, fazer algum tipo de filtro específico, pode usar ele lá no cadastro do cliente, tá? Até depois eu mostro ali onde é que fica ali no cadastro do cliente. Aí aqui tem para ele trazer o índice, tá? Esses índices é só a forma de ordenar ali como que vai trazer as informações, né? Então vai trazer por número de nota, por data, né? Por cliente. Então a gente consegue,
né, mudar ali a sequência das informações que vai vir no relatório. E aqui os tipos de nota, tá? Onde a gente tem, ó, nota de saída emitida, né, nota de venda, nota de remessa, né, nota de entrada emitida, né, a nota de produtor que você emitiu, né, devolução também cabe aqui, né, as devoluções para fornecedores, então vai entrar aqui dentro desse menu. Essas todas emitidas vai trazer todas junto, né, dessas duas. Aí tem as entradas que é emitidas mais gravadas, né, as que ficaram só gravadas também vai entrar aqui, né, as que não transmitiram, no caso. Aí nota de saída todas também, né, vai fazer um filtro ali de trazer todas as notas de saída, nota de entrada todas. Ele puxa alguma coisa diferente aqui, agora não me lembro o que é. Todas as entradas e saídas, né, entrada de terceiros. Esse aqui, ó. Esse aqui, entrada de terceiros, ele é só desse menu aqui, ó, entrada mercadorias, ó, que é onde vocês fazem importação das notas de compra. Então, ali naquele ali, ele só vai trazer as notas que estão, né, que foram lançadas aqui dentro, tá? Então, só para a gente entender bem. E as notas canceladas também, tá? Para fazer o filtro só das canceladas. Aqui a gente tem um menu aqui para clicar para imprimir um resuminho no final, que ele traz por CFOP, né? Tem outras opções ali também para marcar, mas esse aqui, ele é interessante, esse resuminho, quando ele traz ali no final, tá? Para quem, né, usa a questão dos associados, tem como filtrar ali, ó, o sócio e não sócio, né, para saber, né, os que são só dos sócios e os que não são, né, uma coisa mais específica aí para quem tem essa questão dos associados, né, cooperativas, né, que tem essa questão. O filtro de estado, né, se eu quero ver só as notas que eu fiz para um estado específico, tem aqui também o filtro. E esse modelo, né, que geralmente a gente usa para botar o 55, que é a nota fiscal eletrônica, né, aquela nota grande, né, a gente falando, a grosso modo, a 4, né, folha 4, e a modelo 65, que aí é o cupom fiscal, né, para mim ver só a questão dos cupons aí, se eu precisar, tá, então, 5565. E aqui também tem questão de forma de pagamento e não atualizada e atualizadas, que entra naquela questão lá das notas de entrada que foram feitas totalmente entrada ou que não foi feita. Né? Também expliquei isso no treinamento de importação de nota. E aqui, esse CFO é o campo do cliente, tá? Então, aqui a gente pode selecionar um cliente e informar ali também para pesquisar só desse cliente. No momento que a gente gerar esse relatório, ele vai trazer assim. Opa, acho que eu abri o certo. Não, abriu errado. E ele vai me trazer assim, tá? Então, tem bastante informação aqui, principalmente a questão dos tributos, dos impostos ali, né? Então, ele vai me trazer ó, o número de nota, né, a data, a situação E, que é emitido, né? Esse ED emitido. O CFOP, que foi na nota, né? 5102, 1102, que é compra. Então, ali, ó, venda e compra, né? Aí tem toda a parte do imposto, a base do ICMS, né? O DIFAL, tudo do imposto aparece aqui que foi destacado naquela nota. E um somatório depois. E lá no final é aquele resuminho por CFOP, né? Para mim saber tanto que eu tenho de valor de mercadoria no CFOP 1102 que compra, né? No de venda no 5102. Né? Então, para a gente conferir a movimentação de nota, principalmente em questão de impostos, esse daqui ele é bem completo. Tá? E a principal função dele aqui, que é interessante, e geralmente eu comento isso bastante em relação às notas de devolução, tá? Quando a gente fazer o filtro aqui,
tá? E aparecer a nota, a gente consegue clicar na nota 2 vezes e ele me abre como a nota, como eu fiz a nota. Então, eu consigo ver como que eu fiz essa nota aqui, né? Eu não consigo alterar ela, eu consigo só visualizar, né? Então, eu consigo ver como que eu lancei o item, né? Se eu clicar 2 vezes nele aqui, ó, eu consigo ver como que eu lancei. Então, para fazer uma consulta de uma nota e ver como que eu fiz ela, ou se eu fiz alguma coisa errada na nota, se eu botei uma tributação errada, esse relatório aqui é perfeito. Principalmente para quando a gente precisa fazer uma nota esporádica, por exemplo, eu fiz uma nota lá de, vou dar um exemplo aqui só, de remessa para conserto, não me lembro como é que faz essa nota. Então, eu posso ir lá, procurar uma nota de remessa que eu já fiz, e conferir como que eu fiz essa nota. Foi a operação tal, foi a finalidade tal, e eu lancei o item, né, dessa forma. Então, para uma consulta, essa tela aqui, ela ajuda bastante, né, para consultar essas notas já emitidas, né, ou feitas. Então, basicamente, né, o relatório é isso aqui. Vamos passar aqui para o próximo. Relatórios de venda, tá, pessoal? Relatórios de venda, a gente vai ter aqui, ó, em movimento, relatórios de venda, tá? Aqui a gente tem N relatórios de venda, tem um monte, né? Vai conforme ali o filtro. Mas eu vou mostrar 2 aqui desse menu inteiro, que é o que o pessoal usa bastante também, que é o vendas no período, tá? Ele é repleto de filtro aqui, então tu consegue tirar bastante informação desse relatório, tá? Ele tem ó, a filial, o local do estoque, né, onde a gente pode selecionar mais de um, a divisão, grupo, subgrupo, tá? A marca, que também tem lá no cadastro do produto. A classificação, que é aquele campo que eu falei anterior, né? Por CFAP, se eu precisar, né, filtrar aqui também. O vendedor, né, se quiser só saber o que aquele vendedor emitiu de nota, tem aqui. Tipo de produto, tá? Que é um campo que a gente consegue criar lá no cadastro de produto para especificar alguma coisa daquele produto. Eu quero saber só os produtos desse tipo aqui. Então, consigo fazer um filtro específico também para os produtos, né? Consigo usar esse campo aqui, né, para me ajudar em alguma situação específica que eu tenho de alguns produtos. Tá? Então, eu quero saber só os produtos orgânicos que eu tenho. Eu consigo usar, por exemplo, esse campo aqui. Eu crio lá ele no cadastro de produto, né? Produtos orgânicos, vinculo no cadastro produto e depois eu tenho ele como filtro em relatório, tá? E aqui tem alguns filtros também, discriminar vendedor, considerar nota de devolução, né, para fazer parte do cálculo ali, né, trazer o cálculo certo. Imprimir o resumo por forma de pagamento, que é interessante, né? Aqui a gente tem a data para fazer o filtro, e aqui é o imprimir por é como que eu quero que ele traga esse relatório. Então, aqui, dependendo do que eu marcar, ele traz informações diferentes. Então, por vendedor, por divisão, grupo, subgrupo, por data de venda, né, com a questão da alíquota do ICMS e a classificação fiscal do produto, né, tem aqui de comissão junto, também traz a comissão, né, por cliente também. Tá? Então, tem N filtros aqui para você fazer, dependendo da informação que você precisa. E esse imprimir CF aqui que tem muitos relatórios, tá? Se a gente marca todos aqui, ele vai trazer junto aqueles cupons, né, onde você faz no caixa demonstração, né, que é aquele caixa que não é não sai o cupom fiscal, né, é só para poder movimentar ali a parte do estoque e do financeiro, tá? Então, marcou todos aqui, ele vai puxar essas movimentações do caixa de demonstração junto para contabilizar nas suas vendas, por exemplo. Tá? Então, em qualquer relatório que tiver esse tipo de filtro, ele serve para isso, tá? Então, se ele fica aqui como impresso, né, ele vai trazer só, a princípio, ele vai trazer só as vendas fiscais. Mas se marcar esses aqui como todos, ele traz também do caixa de demonstração, tá? Depois aqui eu posso ver bem certinho o que quer dizer esse baixado ali, eu não me lembro, mas a gente marcando todos aqui, ele traz tudo, tá? Então, esse relatório aqui,
basicamente, ele é isso aqui. Se eu gerar ele aqui, eu já tenho uma imagem pronta também. Deixa eu abrir ela aqui. Ele vai trazer assim, né? No caso aqui, eu usei um dos filtros ali, que é por cliente, então ele vai trazer o nome do cliente, né, o produto, quantidade total de venda, né, o preço médio de venda. Né, e ele traz um resumo ali embaixo, por forma de pagamento, né, de como que eu vendi esses produtos, e traz até o número do caixa ali. Então, é um dos filtros que eu usei, mas tem outros ali, né, conforme precisar usar, tá? Então, aqui, um relatório de venda. Outro que tem ali, que é o por condição de pagamento, ó. Então, esse aqui, ó, infomovimento, relatórios de venda, por condição de pagamento, NF e CF, que é nota fiscal e cupom fiscal, tá? Então, aqui, ele vai ter o filtro do vendedor, tá? Filial e o período, tá? Aqui a gente pode fazer um filtro só de uma forma de pagamento específica, eu posso deixar todas, né? Como eu precisar ali filtrar. E posso marcar aqui para ele imprimir por condição de pagamento e por forma de pagamento, né? E aqui também há a questão do que eu falei ali de trazer o do caixa de demonstração junto, tá aqui, tá? Quando eu clicar no imprimir, esse relatório vai me trazer assim, ó. Deixa eu abrir ele aqui. Ele vai me trazer assim. Vai me trazer a forma de pagamento, né? Então, foi dinheiro, né? Uma venda à vista, dinheiro. E vai me trazer as vendas, né? Com data e o número do cupom ou da nota. E embaixo um resuminho com total. Aí a venda a prazo. Vai me trazer a forma de pagamento, que é a 5 prazo, né? As vendas e o total. E depois, por condição de pagamento, também ele tem, ó, uma vez em 15 dias, aí ele me traz de uma vez em 15 dias. Depois vai ter ali na continuação, uma vez em 30 dias, ele me traz tudo que eu vendi em uma vez em 30 dias. Então, ele traz por condição de pagamento. Hoje, para quem faz algum tipo de fechamento de caixa ou alguma conferência de caixa, quer saber quanto que vendeu só em uma condição de pagamento específica, né? Quantas vendas eu fiz em 10 parcelas? Quero saber quantas vendas eu fiz para essa condição de pagamento só. Aí esse relatório que ele tem essa informação, tá? E aí, quando a gente marca ali para ele gerar esse relatório, lá no final ele vai ter um resuminho também. Então, ele vai ter lá, ó, total por forma de pagamento, total por condição de pagamento, né? E aqui embaixo ele tem os resuminhos, ó, em dinheiro, boleto e prazo, tá? Então, ele tem os resuminhos ali também. Ele é um bom relatório, né, para quem hoje faz bastante emissão de cupom, não faz tantas emissões de nota assim, mas quer fazer um fechamento de caixa com as notas fiscais junto, ele traz os dois ali, né, a nota e o cupom. Então, consegue agrupar os dois ali. Tá. O próximo relatório aqui que eu tenho, antes de eu entrar nesses outros dois aqui que eu ia mostrar, eu vou mostrar esse aqui, ó, que é, vamos mudar agora um pouco o caminho, é aqui em Info Livros Fiscais, tá? Movimentos por CFP, movimento por nota, tá? Nesse menu aqui, só para a gente entender ele, ó, ele tem alguns relatórios específicos, tá? Mas ele é basicamente guiado aqui para relatórios do PIS e COFINS, né? Para quem usa o ato cooperado também tem relatórios aqui em relação ao ato cooperado, então fica tudo aqui, tá? E esses daqui também, que é o movimento desse CFP, tá? Depois tem algumas coisas mais específicas ali. Mas, né, hoje, para quem, né, trabalha ali com ato cooperado, né, principalmente quem é cooperativa, os relatórios, eles vão se localizar tudo nesse menu aqui, tá? E para quem quer tirar saber quanto que tem de uma cesta de PIS e COFINS específica, também tem aqui. Então, esse por nota, movimento por CFP por nota. Então, esse aqui, ele é interessante porque a gente consegue fazer também um filtro de um CFP específico,
Então, eu quero saber, quanto que eu fiz só de nota de serviço. Aí eu posso vir aqui e filtrar, né, o CFP só de nota de serviço. Então, 593301. Né? Então, eu consigo fazer esse tipo de filtro aqui. Né? E aí ele vai me trazer só desse CFP. Aí eu ponho a data, né, posso pesquisar por um produto ou cliente específico. Aqui, CFPs de faturamento, ele vai trazer só de CFP de faturamento, não vai trazer outro. Ele vai trazer, se quer imprimir produtos ou não, né, deixa desmarcado. Trazer, imprimir o valor dos impostos ou também não marca. Agrupar por natureza de operação, né, que ele vai trazer agrupado CFP por CFP. E tem aqui para imprimir apenas os totais, ele não traz lançamento de venda-venda, só traz o total de cada CFP, né, bem resumidinho. E aí eu posso selecionar ainda se eu quero só as entradas ou saídas, e a questão ali do com fiscal, né, quando é para trazer os demonstração junto, tá? Então, se eu imprimir esse relatório aqui, deixa eu pegar aqui a imagem, ele vai me trazer assim. No caso aqui, eu filtrei só, trazendo um resuminho por CFP, que geralmente os escritórios contábeis, né, às vezes pedem ou usam, utilizam esse relatório para saber tudo que vendeu num CFP específico, né, principalmente hoje para quem gera o spread fiscal no sistema. Então, eu consigo ver, né, a questão de valor de um CFP específico só, né. Então, o 1102, ó, compra para comercialização, né, eu tenho ali o valor da mercadoria, né, 779. Aí depois tem devenda, depois eu tenho como saber os valores que eu tive só de devolução, né, só de serviço. Então, basicamente, ele vai servir para essas conferências ali. Tá. A gente passando aqui agora para alguns relatórios mais específicos, tá? Até onde a gente viu agora, ó, a gente foi aqui no Infomovimento, viu que tem relatórios de estoque, de custo, relatórios de venda, né? Depois tem, né, aqui no Infolivros Fiscais, tem esses que eu comentei de movimento por CFP e a parte do ato cooperado, né, e do PIS e COFINS. Aqui no Infomovimento também, só para a gente não passar despercebido por isso, a gente tem relatórios de compra, mas aí eles têm filtros diferentes, aqui vai conforme vocês precisarem, mas tem uns quantos aqui também, relatórios de compra, tá? Então, ele também tem aqui relatórios, caso precise de compra, tem aqui também por totais, ó, compra e venda, ele traz mais a questão totalizada, né, de valor, não traz lançamento a lançamento, mas a gente vai ter tudo dentro desse menu, basicamente, né, em movimento. Outro que eu tenho aqui, em infogerenciais, ó, é o giro de estoque, tá? Então, esse relatório aqui, para a gente poder utilizar ele, basicamente vai informar a filial, o período, né, o local do estoque, né, tem aqueles mesmos filtros padrões ali, né, fornecedor, divisão, grupo, subgrupo, marca. Se precisar fazer um filtro só de um produto também. E aqui embaixo ele tem, né, para trazer por divisão, grupo, subgrupo, para trazer por marca, pelos dois, né, para imprimir só os produtos com saída, só os produtos com entrada, né, e depois imprimir somente totais, né. Então, também tem a opção ali, ó, considerar os ajustes de estoque que você fez. Então, ele considera aqui junto, tá? Então, a gente gerando esse relatório para a gente entender melhor, ó, estoque, deixa eu abrir a imagem dele aqui. Ele vai ter assim, ó. Então, ele vai trazer aqui para nós, ó, uma coluna, ó, saldo anterior, coluna compras, coluna vendas, outras saídas, resultado e saldo final do período, tá?
Eu já deixei até uma legenda aqui embaixo, ó. Coluna compras, lançamentos como tipo 1 nas entradas, né? Então, todas as notas que tem a operação 1, que é de compra, ele vai aparecer nessa coluna de compras aqui, né, com um valor ali, né? E aí vem a data da última compra, tá? Isso de acordo com o produto aqui que eu botei, então, cada produto, né? O Enzeta, escada, tá? Coluna vendas, ele vai trazer só as vendas, ele não diz aqui as devoluções, tá? Então, aqui nessa coluna vai trazer só as vendas mesmo. Colunas outras entradas e outras saídas. Qualquer outro tipo de movimento de estoque que seja nota de transferência, devolução. Então, qualquer outro tipo de nota que não seja venda ali, ó, ele vai trazer nessas duas colunas. Outras entradas e outras saídas. E a coluna saldo final é o saldo do item do último dia do mês, conforme o filtro no relatório emitido. Então, aqui no relatório que eu emiti, que foi o último dia ali, é o 31/1 de 2023, ele vai me trazer o saldo só até esse dia. Né? Se eu quero fazer um filtro de uma data retroativa, ele vai trazer só com um saldo no final daquela data que eu filtrei, né? Ele não vai trazer um saldo final atual que eu tenho no sistema. Né? Então, só tem que cuidar isso quando filtrar ali essa data. Né? Então, aqui o saldo final do período também vai trazer, né, o saldo ali do produto, tá? Com o valor e a média dele. Então, para a gente saber, né, o giro do produto ali entre o estoque, a gente tem isso, né? Tem esse relatório aqui que pode, de repente, interessar, né, para quem não conhece aí, tem ele também, tá? Se precisar, a gente passar uma explicação mais detalhada, aí pode chamar e a gente passa, tá? Que é uma explicação básica só para a gente entender o conceito do relatório. Outro relatório que eu tenho, nesse mesmo menu, a infogerenciais, é esse curva ABC de movimentação de estoque, tá? Então, a gente clicando nele aqui, ó, ele vai trazer aqui para mim filtro de local, de divisão grupo subgrupo, de marca, né, que nem a gente viu, né, tem esse setor aqui que é outra questão e outra informação que dá para cadastrar, mas basicamente esses três filtros aqui, então a gente vai botar o local ali, né, se precisar filtrar aqui, pode filtrar, e vai botar a data, tá? Aí ele vai ter ali, ó, imprimir por divisão grupo subgrupo, né, um saldo só, não imprimir os produtos, imprimir somente produtos que movimentaram no período que eu filtrei, né? Então, tem alguns outros filtros aqui, né? Pode ir marcando e visualizando como fica. Mas o mais interessante dele aqui é que ele tem esses mais vendidos e menos vendidos, né? Tem outros aqui, ó, maior tempo de duração, menor, tamanho e cor, né? Mas, basicamente, por essa informação aqui, para a gente saber o que eu mais vendi dentro dos meus produtos, né? Eu consigo visualizar por esse relatório aqui. Então, se eu tirar esse relatório ali, vamos trazer aqui a imagem. Esse aqui. Ó, ele vai me trazer assim, ó. Então, eu botei lá pelos mais vendidos, tá? Eu fiz o filtro pelos mais vendidos. Ele vai me trazer que aqui a memória foi o produto que eu mais vendi, ó. Ele teve uma saída de 120, né? Os outros só teve 2, teve um. Então, esse produto aqui foi o que eu mais vendi, tá? Então, ele mostra o estoque anterior e mostra aqui também as entradas, tá? E depois tem essas informações aqui, que é resultado, porcentagem de contribuição e a duração, tá? O que quer dizer esses campos ali? Então, tem uma colinha aqui, ó, onde esse resultado, ele é o saldo anterior desse produto, né, anterior à data que eu tenho, mais entradas, menos saídas. Tá? Então, ele vai trazer aqui o resultado. Então, se eu tinha um saldo anterior de 5, entrou 2, fiquei com 7. Saiu 1, fiquei com 6. Então, aqui vai ser 6. Tá? Eu tenho esse campo aqui, ó, a porcentagem de contribuição. Quanto esse produto contribuiu para o resultado total no período, em relação à quantidade. Tá? Então, o que quer dizer isso?
Aqui nesse relatório que eu filtrei, com todos esses produtos, em relação à quantidade, né, de todos esses produtos, essa memória, ela me contribuiu 92,31%. Por quê? Porque foi 120 unidades de saída. Então, ela foi quase 100% de tudo que saiu em relação a esses produtos aqui, ó. Então, ó, o outro teve só duas, o outro teve só uma, né? Então, esse que teve duas, ele contribuiu 1,54%, né? Então, se a gente somar tudo isso aqui, ó, ele vai dar os 100%, né, de contribuição. Então, para mim, é isso que quer dizer esse campo aqui, tá? Esse aqui é o que ele teve mais relevância ali em relação à saída, a quantidade, né? E o campo duração, tá? Que é quanto tempo ele leva para zerar o estoque. Então, ele faz uma média ali de quanto tempo ele levou para vender o que ele tinha e quanto tempo que ele vai levar para vender o resto, né? Então, aqui, eu não sei bem como é que ele faz essa validação ali, tá? Isso a gente até pode conferir, quem tiver dúvida, a gente pode conferir e passar depois. Mas a ideia é essa. Então, aqui ele diz que a duração de 55 em dias, né? 55 dias, ó. Então, ele teve duas entradas e uma saída só, né? Então, para ele zerar o estoque, né, a duração seria essa, 55 dias, tá? Eu acho que em base em cima do quanto tempo que você levou para vender, né, e faz esse cálculo para saber quanto tempo que vai demorar para vender de novo, né? Isso conforme a movimentação. Então, é interessante esse relatório para até a gente saber essas informações, né? Mais vendidos, menos vendidos, né? A duração que eu levei para vender, né? O total de contribuição que eu tenho em relação a esse produto aos outros. Estou vendo bem mais esse, né? E em relação aos outros, né? Então, é um produto que eu posso investir mais nele, posso comprar mais ele. Ele tem uma saída maior, né? Ah, esse produto sai menos. Não, então, peraí, então eu posso fazer um marketing em cima desse produto para ele sair mais. Ele está vendendo muito pouco, ele deveria vender mais. Né? Então, eu posso fazer uma estratégia diferente com esse produto. Então, eu acho que a ideia desse relatório é basicamente isso, sabe? A gente poder trabalhar em cima de vender mais um produto, né? Ou saber que eu posso comprar mais daquele, enfim. Eu acho que o foco dele desse relatório é isso, tá? Depois, aqui a gente tem outros relatórios, tá, pessoal? Mas o que eu queria trazer hoje, basicamente, são esses que é o que o pessoal mais usa em relação à parte de gerencial dos produtos, né? De visualizar uma nota, de visualizar o estoque de um produto, de visualizar a parte da movimentação de um produto, né? Aqui a gente vai ter outros, ó, vai ter de lucro bruto, né? Tem esse relatório aqui, que ele traz a parte do lucro, né? Acho que ele traz aqui por divisão, grupo, subgrupo, se eu não me engano. Tá? Mas, dependendo do relatório, ele tem filtros diferentes, ó. Então, ele traz por divisão, grupo, subgrupo. Aí eu posso pegar o último custo e o custo médio, né? Então, depois tem outro relatório aqui, ele também traz a parte do lucro, que é esse, ó, preço, venda, custo da mercadoria, lá no índice de movimentos, comparativo preço-custo versus preço, venda com cupom fiscal. Tá, se não me engano, é esse aqui. Então, esse aqui, ele é bem completo em relação a essa parte de movimento, de lucro ali, até ele tem a curva ABC junto aqui. Só que ele tem bastante filtros aqui em relação a isso. Então, até daqui a pouco é interessante, conforme você precisa visualizar, né, ou precisa de alguma informação em relação a isso, aí pode chamar e a gente olha junto ali, né? Eu não... Mas só para a gente gerar ele aqui, só dar uma olhada, ó, porque ele é um relatório bem utilizado, esse aqui também. Ele traz, ó, a quantidade, valor vendido, né, o percentual de venda, o preço dele, tabela, né, se teve desconto, né, o custo médio, o custo com ICM, que no caso, o custo esse custo com ICM, ele traz aqui, ó, custo médio da venda, custo médio atual, último custo. Então, tem alguns filtros ali em relação a isso, tá? Que ele muda aqui. E a porcentagem de lucro bruto daquele produto, tá?
Então, esse relatório ele também tem a questão do lucro, tá? Só tem que ver bem conforme ele faz a validação ali. E depois, dentro do sistema também, é claro, a gente tem toda a parte de relatórios de comissão. Tá? Então, tem uns aqui para quem hoje usa comissão, né? Comissões para o vendedor, ó, no movimento. Só que isso aqui vai bem de acordo conforme cada empresa usa, né? Hoje tem empresas que usam a comissão de uma forma diferente da outra, tá? Mas só para a gente saber que tem também, né, essa questão da comissão dentro do sistema, para quem hoje não usa, né, tem como configurar e fazer essa parte da comissão, tá? Hoje a comissão, ela tem ali por venda, né, por vendedor, uma percentual por vendedor, tem por produto também, né? Depois pode ter alguma outra forma, hein, talvez por divisão grupo subgrupo, enfim, mas isso aí a gente pode também conferir ali conforme vocês precisarem. Tem a parte de relatórios de orçamento, né? A gente não entrou nesse assunto, mas tem tudo aqui a parte dos orçamentos, né? Para quem usa ele hoje. Então, ele fica aqui também tudo basicamente nesse menu aqui, orçamentos, tá? A gente tem a requisição ou condicional no sistema, tá? Para quem não conhece, não sabe o que é uma ferramenta onde a gente consegue fazer tanto para loja de roupa, que especialmente o pessoal de loja de roupa hoje usa, pode ser usada para outras situações, né? Então, a condicional é aquela questão de, eu quero levar uma camisa para experimentar, vou levar para casa e depois eu trago de volta para dizer se eu vou ficar com ela, se eu vou comprar ou não, né? Então, no momento que ele levou, eu fiz uma condicional para ele, posso movimentar ou não o meu estoque a partir dessa condicional. Quando ele trazer de novo, eu vou ali e digo, né, se ele vai comprar ou não, né, para poder fazer a movimentação do estoque e depois fazer a venda, né? Então, basicamente, o fluxo da condicional é esse. E eu consigo trazer essa condicional lá para um cupom fiscal, consigo puxar lá para fazer a nota direto, né, consigo puxar ela para fazer uma nota fiscal. Então, né, ela pode servir para alguma outra situação, né, específica que cada empresa tenha, né, em relação a ter que movimentar um estoque antes, num documento que não seja nota, né. Então, um exemplo, né. Tem alguns clientes que já, né, utilizam para outras finalidades. Se tiver algum interesse em relação a condicional, aí pode chamar a gente também, que aí a gente pode combinar de passar um treinamento específico sobre isso, né, para você que tem interesse de usar, tá? Tem relatórios aqui, ó, de movimentação de lote, grade, para quem usa hoje dentro do sistema, tá? Então, fica basicamente tudo aqui também, tá, nesse caminho, né, a parte do grade e lote. Os relatórios de ordem de produção também tem aqui dentro, então, ó, esse menu, ordem de produção, né, a composição e decomposição. Se eu vou fazer um bolo lá, por exemplo, eu tenho uma padaria, vou fazer um bolo, consigo fazer uma composição, né? Então, um exemplo ali, né, de ordem de produção. Outro relatório que eu tenho aqui, é interessante, pouca gente conhece ele, é um relatório, deixa eu lembrar onde que ele é aqui, ó. Relatórios de pedido auxiliar de compras, tá? Então, esse relatório aqui, ele tem alguns filtros, né? Se precisar, a gente pode ver também bem certinho como ele funciona, mas a princípio ele vai trazer aqui para a gente a parte das entradas de compra também, né? Ele traz ali com o último fornecedor que comprou daquele produto e traz algumas informações em relação nessas compras e os produtos ali, inclusive a questão do estoque mínimo, né? Tem a parte do estoque mínimo que ele traz a informação junto, tá? Então, é mais um relatório gerencial de compras, tá? Vamos dizer assim. Eu não tenho nenhum modelo aqui para mostrar, mas só para vocês saberem que existe, né? Pode ir ali, dar uma olhada, ver como é que funciona. Se precisar ficar dúvida, pode chamar a gente olha, tá? Tem também, né, essa parte do estoque mínimo, né? Para quem não conhece, hoje a gente tem dentro do sistema o estoque mínimo, né? Onde o sistema avisa que a gente está com
chegou no estoque mínimo daquele produto, eu preciso comprar de novo. Então, o sistema, ele avisa, né, para a gente. Até tem um manual aqui, que eu disponibilizo, que justamente ele explica como funciona o estoque mínimo. Então, lá no cadastro produto, ó, eu consigo dizer, ó, que o estoque mínimo dele é 4, e aí, quando ele chegar em 4 ou menos, ele vai mostrar e avisar para a gente, lá na tela inicial do sistema, que aquele produto já chegou no estoque mínimo. Então, o saldo dele está 3 e o estoque mínimo é 4. Então, tem que ter pelo menos mais uma quantidade para mim voltar ao estoque mínimo dele, né? Então, ele faz esse aviso lá no começo do sistema, né? E esse aviso tu pode cadastrar para um usuário específico, não precisa ser para todos, né? E consegue até gerar um Excel desses produtos que já chegou no estoque mínimo e eu preciso comprar de novo, né? Então, é bem interessante, né? Para quem quer faz um controle do estoque ali para, né, comprar os produtos, não deixar faltar o produto, né, em prateleira, ele vai ajudar bastante nessa questão, né? Tem aqui alguns relatórios aqui que ele tem também para usar, né? Quem precisar, eu tenho um manualzinho já pronto, né? Posso repassar. Aí é só pedir ele para a gente também. E outra coisa que eu acho interessante também em relação a todos esses relatórios que eu mostrei, é a opção da gente criar atalhos, né? Que nem vocês estão vendo aqui, ó. Atalho para condicional, atalho para orçamento, atalho para MDF, porque pode acontecer, muitas das vezes, da gente esquecer o caminho desse relatório e depois a gente ter que procurar e entender de novo quais informações que eu preciso, sabe? Então, a gente pode criar atalhos, né? Isso, se precisar, pode chamar a gente ajuda a criar esses atalhos, né? Então, basicamente, eles vão ser aqui tabelas gerais, configurações, né? Aí ele tem uma opção aqui, configura programas favoritos, né? Então, aqui a gente consegue criar os atalhos. Então, você quer tirar um relatório ali, para não perder o caminho, a gente consegue criar esses atalhos ali para facilitar para vocês, tá? Eu acho que, em base no treinamento de hoje, é isso, tá? Eu acho que a ideia é essa, tá? A gente saber que tem esses relatórios, que é o que o pessoal mais usa, que a gente, né, tem opções de fazer um controle mais a fundo em relação a estoque, movimento, a saber o que eu mais vendi, o que eu preciso comprar, né, então a gente tem todo esse controle gerencial, tanto do estoque como o que eu vendi, né, o meu lucro, a minha comissão, tem tudo aqui dentro do sistema, né, vai conforme vocês precisam e querem usar, tá? Eu acho que a ideia é essa hoje. Ficou alguma dúvida, quer saber de um relatório específico, se tem, pode chamar a gente ajuda. Quer deixar uma sugestão também, pode passar ali. E desde já agradeço a todos que, né, estão presentes e participaram. Esse treinamento vai estar disponível depois ali no YouTube também, se quiser repassar para outra pessoa, tá? Muito obrigado a todos, tá? Finalizando o treinamento. Desejo aí a vocês um bom dia, bom trabalho aí para todos.